Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um programa Luz do Evangelho com meu amigo e irmão Navarro. Vamos falar um pouco sobre o livro Ceifa de Luz, escrito por Emmanuel através das mãos abençoadas de Chico Xavier. E hoje nós vamos estudar um capítulo chamado Aflição e Tranquilidade, onde o Emmanuel vai comentar uma colocação de Mateus que diz: bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Então, Emmanuel vai dizer que nós, às vezes, chegamos aqui na Terra e ficamos perdidaços, porque a gente quer só ter beatitude, bonomia, situação tranquila, sem problema. Mas nós sabemos, isso é muito bem colocado pela doutrina espírita, que nós programamos a nossa reencarnação. Isso é feito em nível de plena consciência das nossas andanças pretéritas, das nossas falhas, da necessidade do nosso progresso. Então é feito de acordo com as nossas necessidades. E esse programa é feito mediante a ajuda dos benfeitores que, logicamente, conhecendo a nossa condição espiritual, eles não vão permitir que assumamos um programa que vai além da nossa capacidade. Por isso que Jesus diz que o fardo nunca seria além do ombro. Mas quando a gente chega aqui e começa a enfrentar as situações e com esquecimento, que é uma terapia divina, porque se lembrasse o que nós fizemos no passado seria muito complicado. Ao esquecer o programa, então nós já começamos a relutar em assumir e buscar os escapes, para que a gente minimize as nossas dificuldades e possamos estar muito bem materialmente dentro do contexto, socioeconomicamente principalmente, mas não dando ênfase ao que é mais importante, que é todo o programa com a proposta de nos melhorarmos moralmente, espiritualmente. E eu quero agora passar para o meu amigo para dar continuidade a esse estudo que o Emmanuel sempre faz com muita propriedade, falando sobre essas colocações de Jesus e das grandes almas, os avatares que trouxeram informações tão importantes para nós. Então, caros amigos, nós gostaríamos de trazer duas informações para conscientização nossa a respeito da temática. No capítulo 3 do Evangelho de João, o Senhor Jesus faz o seguinte comentário para nós outros, ou melhor, nos dá uma informação. Eu tenho-vos ensinado estas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis aflições. O que significa dizer que o Senhor Jesus está nos alertando que este mundo, no momento, é para aflições presentes em função das nossas necessidades evolutivas. O Senhor não está enganando ninguém. Aqui nós teremos sempre aflições enquanto permanecermos no estágio evolutivo que nós estamos trabalhando. Allan Kardec vai perguntar então para os benfeitores espirituais na codificação o do porquê que a classe sofredora no mundo é muito maior do que aqueles que não sofrem, se é que tem gente que não sofre aqui na Terra, o que é impossível. E os benfeitores espirituais nos esclarecem que o estágio atual da Terra é para espíritos que têm necessidade de provas e expiações. Ou seja, nós estamos ainda no começo da escala espírita. Saímos do primitivismo, estamos acessando a civilização, não é? Muito embora a gente observe aí que a civilização já tem alguns milhares de anos, e isso em termos de espírito é muito pouco. Então nós estamos experimentando a civilização e por isso mesmo nós temos necessidade de provar moralmente o nosso progresso, tanto quanto ainda temos necessidade de sofrer as consequências daquilo que fizemos de errado lá atrás. E o Senhor Jesus foi muito claro com relação a isso.
A cada um sempre será dado segundo as suas obras, e quem ferir pela espada será ferido. E isso já nos deixa muito claro a necessidade que temos aqui de enfrentar dificuldades e do porquê do sofrimento em nossas vidas. E a doutrina espírita vai trazer para nós todas as explicações. Por quê? Porque ela representa o Consolador prometido por Jesus, que haveria de nos esclarecer sobre todas as coisas, nos fazendo lembrar das coisas que o Senhor disse. E a doutrina espírita, como bem disse o doutor Aguinaldo na introdução do tema, traz para nós a questão do planejamento reencarnatório. O Senhor Jesus falou sobre isso também para Nicodemos, quando ele diz que o Espírito sopra a vida onde ele quer. Ou seja, o Espírito está consciente no plano espiritual, porque ele está escolhendo onde ele vai nascer, consequentemente ele sabe quem serão seus pais, a condição social, a condição moral, a condição intelectual, o tipo de sociedade que ele vai estar inserido. Isso o Espírito sabe com antecedência, é o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos. Mas a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, vai ser mais específica ainda, quando detalha toda essa questão do planejamento reencarnatório. Desde a questão 258 até 273 do Livro dos Espíritos, as coisas são muito claras e nós precisamos estudar isso para a gente se conscientizar diante do problema que se apresenta para nós outros, trazendo sofrimento. Uma coisa é fato, não haverá a possibilidade de ter uma vida sem sofrimento. Aqueles que pretensamente acham que não sofrem, muito provavelmente estão programando, através das suas atitudes aqui na Terra, dos seus comportamentos, sofrimentos futuros. E isso a gente precisa levar em consideração, porque tudo haverá de ter uma consequência, ou seja, um efeito cuja causa estará vinculada no processo de evolução de todos nós aqui na Terra. Lembrando que o tema, o título desse estudo é Aflição e Tranquilidade. O que o Emmanuel quis dizer? Que a gente propõe uma aflição, que é um sofrimento, que é uma dor. Qual que é a finalidade? É nos trazer a tranquilidade, porque futuramente as compensações serão muito maiores do que o sofrimento, conforme está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Lacordaire, ele fala do bem e o mal sofrer. Então, ele diz que nós somos compensados pelo sofrimento, principalmente em cima da coragem e da resignação. Quando a gente aceita o que nós estamos passando, e lutamos para vencer as atribulações, as dificuldades, nós passamos a ter uma experiência positiva. Nós acreditamos que vamos dinamizando o nosso progresso em cima das experiências que nós estamos vivendo. E quando vem tudo fácil, o que nós vamos aprender? Nada. E aí vem o outro lado, aflição e tranquilidade, quando a gente resignadamente se dispõe a lutar, a batalhar e buscar o aprendizado. Mas quando a gente busca a tranquilidade, continuamos gerando aflições futuramente. Porque quando nós chegarmos no plano espiritual, nós vamos perceber que nós perdemos uma grande oportunidade de crescimento. E essa oportunidade foi perdida por quê? Porque nós negligenciamos com o programa que nós mesmos fizemos. Então a proposta é a gente estar vivendo com essa convicção, com essa certeza. É o que o Santo Agostinho vai colocar para nós, na mesma sequência de estudo, o mal e o remédio. Quer dizer, ele diz que o grande remédio para os nossos males chama-se fé. Quando você tem realmente essa convicção, você vai entender que quanto mais amargo o remédio, às vezes é proporcional à necessidade de uma pessoa muito doente. Quando chega ao extremo de uma agressão cirúrgica, é porque o mal é muito maior ainda. Então o mal vem de acordo com, o remédio vem de acordo com o mal, e o mal vai exigir um determinado remédio compatível. Assim o nosso trajeto evolutivo, se nós viemos para a Terra comprometidos com o passado, aí vem causa anterior das nossas aflições, é porque lá atrás nós não observamos as propostas libertadoras. Quando Jesus disse assim, conhecereis a verdade e ela vos fará livres.
ele mesmo deixando muito claro, eu sou a verdade. Então, quando nós destoamos da proposta evangélica e nos permitimos atitudes contundentes, infelizes, infelicitando quem quer que seja, até mesmo as nossas próprias entranhas, porque às vezes, quantas situações em que leva a pessoa ao suicídio, por não aceitar o desafio, a frustração, a dificuldade, isso gera um problema muito grave do não matar. Não é matar os outros, nós nos matamos. E também nós nos matamos não diretamente com os vícios. Quantas vezes nós nos permitimos a vícios que vão sugando as nossas energias e tira um tempo da nossa estada no seio da terra e nos levando ao plano espiritual como suicidas inconscientes, e isso vai gerar problema em nível moral, e é quando a gente quer reparar. Então programa uma situação às vezes difícil e vem aqui para reparar isso. E quantas vezes, ainda não observando a necessidade dessa reforma íntima, dessa melhoria interior, nós nos permitimos ainda nessa existência atitudes infelizes que trazem consequências graves. Se nós formos levantar essa questão, nós vamos fazer uma análise da nossa consciência e vamos perceber quantas vezes nós erramos ainda, agora nessa existência, que vai gerar problema, como disse o Navarro. Senhor Jesus dizendo, a semeadura é livre, a colheita é certa, a cada um de acordo com as obras. Então, quando a gente quer trazer para nós a tranquilidade, nós precisamos sofrer alguma coisa. Ou seja, para nós nos curarmos, nós precisamos enfrentar o remédio. E às vezes o remédio não é tão simplesinho, apenas com amargor. Às vezes é uma cirurgia mais agressiva. Mas tudo está dentro da determinação divina. Nada extrapola a permissão de Deus. Portanto, nós não estamos sofrendo por inconsequência divina. Não, estamos sofrendo por inconsequência das nossas atitudes imprudentes, irreverentes e irresponsáveis. E isso, hoje, é um desafio para a gente continuar crescendo, progredindo, suportando as nossas dificuldades, porque é elas que nos fazem crescer espiritualmente. E desenvolver a nossa inteligência, né? Buscando soluções. Né? Popularmente, a gente já ouviu, e quantos de nós já não disse, né? O que será que eu fiz na outra vida para estar passando por isso? Né? E alguns até acrescentam, eu devo ter atirado pedra na cruz do Cristo há 2000 anos atrás. Essas palavras já significam que nós compreendemos que há uma origem para o nosso sofrimento, uma causa, e também está embutido aí a reencarnação, porque se a gente está falando que esteve lá para tirar pedra na cruz do Cristo, é porque nós reencarnamos lá na época também. Mas a doutrina espírita vai nos explicar, quando o doutor citou as causas anteriores das aflições, tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui tem realmente ligação com o passado, mas nem sempre é uma expiação. O que é a expiação? A gente passar obrigatoriamente por aquilo que a gente fez passar. Às vezes é uma provação, que o próprio Espírito pede, o Emmanuel cita isso também no começo da sua mensagem, né? O Espírito programa para si um tipo de vida que lhe é necessário em função da sua condição espiritual, da sua condição moral. Então, muito daquilo que a gente está passando aqui na Terra, nós escolhemos como um tipo de vida. Não tem necessariamente uma causa criada, mas tem no estado de espírito que nós somos. Então, a gente pede para reencarnar numa determinada família, né, porque naquela família, em função das pessoas, das condições sociais, materiais, portanto, haveria determinadas provações que são necessárias ao nosso espírito. Né? E a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de observação, porque nem tudo o que a gente passa está previsto. É tão somente uma consequência daquilo que nós pedimos. Então, por exemplo, nós escolhemos fazer uma viagem de ônibus. Ora, tudo aquilo que diz respeito ao acontecimento viagem vai nos envolver. Nós não pedimos para passar por aquilo. Aquilo está no âmbito da aprovação necessária. Então, quando a gente se fere com uma agulha dentro de casa, estava escrito que teria que ser assim? Não. Às vezes foi uma falta de cuidado. Desenvolver a inteligência. Então a gente precisa tomar cuidado na hora de discernir
Por quê? Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, tudo aquilo que nos causa aflição vem através das pessoas. E a gente acha que foi por maldade, que foi interesse pessoal da pessoa, que foi claro. E não é bem assim. As pessoas são instrumentos de Deus também para nos atingir, porque elas são imperfeitas. E o nosso papel diante delas deve ser o de buscar uma reconciliação constante, a oportunidade do perdão, a oportunidade do entendimento das fraquezas alheias e daquilo que a gente pode fazer por elas. Então, no dia a dia de nossas vidas, nós vamos encontrar possibilidades de evolução espiritual constantemente, que é o que vai trazer tranquilidade para nós, porque em buscando uma solução inteligente para aquele sofrimento, né, e inicia-se aí com a resignação, e o Evangelho segundo o Espiritismo é muito claro, né? Obediência e resignação. O que significa obediência às leis naturais e resignação diante da situação, buscando uma melhor solução sem causar novos problemas. Então, as pessoas que nos fazem sofrer são, por isso mesmo, artífices da divindade para que nós possamos progredir. E vai começar, evidentemente, pelo ato do perdão, que o Senhor Jesus entende como sendo caridade. Então nós precisamos começar a ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoar 70 vezes 7 vezes, porque isso tudo é solução para os nossos problemas, dando tranquilidade consciencial para o nosso espírito a partir do instante que a gente se adapta à situação positivamente, e lá na frente a gente vai começar a colher através da tranquilidade da nossa própria consciência, porque a gente conhece, sabe bem o que é isso. Muitas pessoas que têm uma vida muito difícil, cheia de sofrimento aqui na Terra, e que são mais resignadas do que a gente, têm uma fé melhor do que a nossa, maior do que a nossa, têm uma possibilidade de experimentar uma felicidade que a gente não tem, quando a gente não tem aquele sofrimento que elas têm. Tudo isso é gradação do espírito, e a gente precisa estar atento a isso. Quando o Kardec vai falar sobre as escolhas, ele pergunta aos benfeitores se não seria mais razoável que a gente então escolhesse umas provas mais fáceis, né? Ele disse, bom, sob o ponto de vista humano e terreno, sim, né? Porque a gente quer só facilidade. Mas no mundo espiritual, a gente vai entender duas coisas. Primeiro, que nós temos nossas falhas, precisamos reparar essas arestas, e que o tempo aqui na Terra é muito rápido, é um piscar de olhos, é um estalo de dedo diante da eternidade. Então, o Espírito percebendo isso, ele vai programar uma trajetória de vida aqui no seio da Terra de uma certa forma difícil, porque ele sabe que ele vai crescer, vai progredir, vai melhorar em cima desse programa. Então, ele vai escolher uma situação que o levará fatalmente a uma melhoria espiritual, uma reforma moral. Então, ele não vai escolher vir aqui ficar de boa. Mas o que a gente percebe? É que quase sempre a criatura quer ter uma situação socioeconômica muito boa para desfrutar da vida. Esse é outro problema muito grave, porque Jesus disse assim, quem ganhar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor a mim, ganhá-la-á. Então a gente sabe que Jesus não veio aqui para fazer festa nem passar férias. Jesus veio para trabalhar. Eu trabalho e meu Pai também todos os dias. E a proposta de trabalho de Jesus foi nos conscientizar de como nós deveríamos viver. Portanto, nós não tenhamos dúvida, é só observar o que Jesus fez durante uma trajetória e nós vamos saber o que está reservado para nós. E só tem um caminho, que é Jesus. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. E a Dauphine Girardin tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela é muito preocupante. Ela fala assim, que a verdadeira desgraça não é perder um parente, perder um emprego, perder uma fortuna, perder a saúde. Não. Essas verdadeiras desgraças que a gente coloca como sendo um absurdo, isso é um ganho de experiência, isso faz parte da nossa vida. E ela acrescenta, a verdadeira desgraça é a pessoa ter tudo na vida para poder utilizar a benefício do próximo e a pessoa não faz nada. Fica apenas montada em cima de uma condição socioeconômica muito boa, não se preocupando com ninguém, se reservando o direito de ficar gozando a vida, passando pela vida sem sofrer. Entre aspas,
porque amanhã ou depois ela vai ter um drama de consciência. É o que o Emmanuel falou. Primeiro procurou a tranquilidade, depois vem a aflição. É o que a gente matematicamente, segundo a colocação do nosso Chico Xavier, ao desencarnarmos, nós todos vamos nos arrepender de duas coisas, matematicamente: o tempo perdido e o bem que nós deixamos de fazer. Então, essa existência é praticamente todinha, conforme a pergunta 860 do Livro dos Espíritos, para nós fazermos o bem. Então, feliz daquele que faz o bem, porque vai voltar mais reconhecido, principalmente em nível de consciência e junto à espiritualidade, que vai nos envolver com um reconhecimento de todo o apreço que nós tivemos pela reencarnação, que é um trabalho muito grande dado pelos espíritos, que hipotecam solidariedade à nossa existência. E quando a gente cumpre mais ou menos próximo do programa, é motivo de alegria para eles e também de decepção, conforme está no Livro dos Espíritos. Quando o benfeitor analisa a nossa vida e percebe que nós não estamos cumprindo, é para eles motivo de tristeza também. Quando a gente observa a parábola do bom samaritano, a gente faz uma leitura do trabalho do samaritano em socorrer aquele que estava todo machucado e ferido, né? Não havia ali, socialmente falando, uma obrigação para ele fazer aquilo. Tanto que o Senhor coloca outros dois personagens anteriores que passaram ao largo e não deram atenção. Ora, o socorro ao sofrimento alheio demonstra crescimento espiritual. O socorro ao sofrimento alheio é a prática do bem. E o bem é a única coisa que garante a tranquilidade no retorno do espírito ao mundo espiritual. Isso fica muito claro na questão 165 do Livro dos Espíritos. E nós que somos espíritas, que estamos estudando os postulados espíritas, precisamos prestar um pouquinho de atenção nessa questão. Por quê? Kardec pergunta se o conhecimento espírita ajuda o espírito no seu retorno, inclusive aquela fase de transição mais complicada, de readaptação. Os benfeitores disseram que sim, o conhecimento ajuda muito, porque elimina por si mesmo a questão das dúvidas com aquilo que possa acontecer. O espírita já sabe o que vai acontecer. Mas o que ajuda ainda mais ao espírito no seu retorno e na sua readaptação é a prática do bem que se fez em vida. Isso é que garante a tranquilidade de consciência. E quando a gente fala tranquilidade de consciência, a gente precisa se lembrar da questão 922 do Livro dos Espíritos, onde está escrito que a consciência tranquila é uma das condições necessárias para a gente se sentir feliz. Ora, quando é que a consciência se tranquiliza, então? Quando a gente vence os desafios da vida e, mais do que isso, quando, apesar dos desafios e das dificuldades e das dores, a gente já tem olhos e atitudes para a dor alheia. Então, nós adquiriremos uma tranquilidade existencial, né, a partir da consciência do espírito, quando a gente mudar o jeito de enfrentar a vida e os seus problemas. Ou seja, quando a gente começar a tirar proveito positivo das aflições que nós temos aqui. Então, quando se diz na bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, esse consolo, ele virá dependendo da forma como a gente chora. Porque muitas vezes a gente chora de raiva, chora revoltados, chora magoados, chora com a síndrome da inferioridade, ou, né, a valorização do coitadinho, né? Eu sou um coitadinho, só eu sofro, ninguém sofre mais do que eu. E aí esse choro não será consolado. O choro bem consolado, segundo a bem-aventurança, é quando a gente chora consciente da necessidade de ter que passar por aquilo que se está passando ou que passou. É preciso também pensar nisso. O Nicolas Madeleine, ele vai falar também sobre a felicidade não é desse mundo, como está em Eclesiastes. E nós sabemos que a felicidade não é desse mundo. A felicidade é um estado de alma, como o Navarro já colocou, de consciência tranquila. E pode ter um nível relativo de felicidade aqui, desde que a gente procure se adequar à proposta divina. Mas, de qualquer forma, é bom que a gente entenda que, ao passarmos por aqui, nós devemos aproveitar todos os instantes
todos segundos para estar fazendo alguma coisa. Não ficarmos de braços cruzados, porque o tempo passa tão rápido e às vezes a gente se percebe que perdemos uma grande chance de estar fazendo realmente alguma coisa diferente. Porque o fazer o bem é ser útil. E ser útil é a gente estar desenvolvendo um trabalho em qualquer área. Portanto, qualquer pessoa pode muito bem utilizar a sua existência para estar fazendo o bem. E nós sabemos que, em se tratando de felicidade, conforme está no Livro dos Espíritos, materialmente nós estamos satisfeitos com o que nós temos. Moralmente, é ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas essa fé no futuro não é ficar de braço cruzado também, esperando esse futuro chegar. Não. A pergunta 479 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se a oração é muito importante para a gente resolver os nossos problemas e afastar as dificuldades, até mesmo as más influenciações. E o benfeitor vai dizer para ele que a oração é muito importante, mas muito mais importante do que a oração é a ação, é fazer alguma coisa. Portanto, a gente não pode estar perdendo esse tempo e batalhar pela essa felicidade que ela é possível em nível relativo para o momento que nós estamos vivendo. Acontece que a pessoa, ao invés de agradecer, reclama muito. Quase sempre uma conversa de 2, 3 pessoas é reclamando, reclama do governo, reclama da vida, reclama da profissão, reclama do trabalho, reclama da família. Meu Deus, seria muito mais prudente que nós agradecêssemos essa oportunidade bendita, que a melhor estada nossa na Terra é essa agora, da nossa reencarnação, onde a gente tem essa oportunidade de exercitar o amor ao próximo, que é o mandamento maior da lei. A Deus, ao próximo como a nós mesmos. E aqui nós estamos aprendendo a dinamizar dentro de nós esse amor a essas criaturas e ao nosso Criador. Portanto, não lastimemos, agradeçamos a oportunidade conforme colocou Emmanuel. Tracemos para nós a nossa tranquilidade, suportando abnegadamente, com resiliência, as aflições que nos são colocadas para o nosso aprendizado. Encerrando nosso programa, com meu amigo Navarro, meu irmão do coração. Muito obrigado, meus amigos. Quero desejar muita paz, muita harmonia a todos e convidá-los para a semana que vem estarmos aqui estudando mais um pouquinho sobre o Ceifa de Luz.